então partir para nossas manobras de sugestão de ascite no paciente. Nós temos 3 manobras: a manobra de percussão dos flancos, seguida de massa 6 móvel, a manobra do semicírculo escoda e, por fim, a manobra de piparô. Tudo bem? De piparote. Vamos começar então pela manobra de massa 6 nos flancos, seguida da massa 6 móvel. O que é isso? Quando a gente tem uma ascite no paciente e o paciente tem decúbito dorsal, o líquido vai se acumular na região dos flancos por gravidade, tudo bem? Então a gente vai percutir aqui da região da cicatriz umbilical em direção ao flanco esquerdo e ao flanco direito. O normal é que a gente tenha timpanismo em toda essa região. Se a gente tiver um grau de massa 6 nos flancos, a gente diz que tem um sinal de massa 6 nos flancos positivo. Então a gente faz tanto para o flanco esquerdo quanto para o flanco direito. Tudo bem? E a gente constata que tem timpanismo presente em toda essa região. Se, por exemplo, quando eu estivesse percutindo, nessa região aqui eu tivesse um som maciço, tanto aqui quanto aqui, tudo bem? Faria com que eu pensasse sobre o paciente tem uma ascite e o líquido se depositou na região dos flancos. Como é que eu posso comprovar isso? Sendo que eu tenho uma massa 6 nos flancos e no decúbito dorsal. Eu posso fazer a pesquisa do sinal da massa 6 móvel. Então vou colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e depois em decúbito lateral direito. Pode virar para lá. Quando ele vai para decúbito lateral esquerdo, o líquido que estava nessa região toda, ela desce e se concentra toda na região do flanco esquerdo. Então o flanco direito ele vai estar timpânico, que antes estava maciço no decúbito dorsal, e a região do flanco esquerdo vai estar maciço, só que mais para superior, porque o líquido estava aqui se derramou todo para lá. Então percuto desde o flanco oposto, o flanco de cima, que é o direito, até a região do flanco esquerdo, tudo bem? Então digamos que eu vi agora maciço nessa região aqui, ok? Agora eu vou fazer a pesquisa em decúbito lateral direito. Pode virar para cá. Pronto. Espera um pouco. O líquido que estava todo concentrado aqui, agora desceu para o flanco direito. Então vou percutir aqui no flanco esquerdo, onde estava maciço, vai ficar timpânico. E eu vou percutir em direção ao flanco direito do paciente. E vou marcar onde eu vou ter a transição de massa 6. E agora eu posso voltar ele em decúbito dorsal. Se a massa 6 móvel for positiva para ascite de pequenos e médios volumes, você vai ter uma convergência dos pontos. Tudo bem? Os pontos vão se convergir mais para a região mediana do abdômen. Por quê? Porque em decúbito dorsal você tem esse nível de líquido, tudo bem? O líquido está nesse nível aqui, tanto de um lado quanto em outro. Mas quando eu coloco em decúbito lateral, todo o líquido que está aqui nesse flanco cai todo para o flanco de lá. Então o nível aumenta, o líquido fica ocupando toda essa região, tudo bem? Ou toda essa região em decúbito lateral direito. Se você tiver essa convergência dos pontos, isso indica o sinal da massa 6 móvel positivo, podendo indicar uma ascite de pequeno e médio volume, tudo bem? Próxima manobra para ascite, nós temos os semicírculos escoda, muito bom para ascite de médios volumes, tudo bem? Consiste na gente, a partir do processo chifoide, ou algumas literaturas trazem a partir da cicatriz umbilical, a gente fazer percussão de forma radial, tudo bem? Desse sentido no abdômen, e a gente vê se você tem uma transição de timpanismo para massa 6, você marcando sempre os pontos onde você vai ver massa 6. Então, por exemplo, partindo aqui do processo chifoide, a gente vê que a gente tem timpanismo, né? Digamos que nessa região aqui foi uma região de massa 6, então eu marco um ponto e eu volto para o processo chifoide, de onde eu estou partindo, tudo bem? Para realizar a percussão das outras regiões. Você vê que vai ter timpanismo em tudo em um paciente normal, mas digamos que aqui deu maciço. A gente retorna agora aqui na linha mediana. Vamos dizer que aqui deu maciço, ok? Vamos dizer que aqui deu maciço.
e aqui. Digamos que quando a gente fez a percussão dessa maneira, formando semicírculos, tudo bem? Na verdade, de forma radial, é para que a gente veja timpanismo em toda a região. Caso a gente veja áreas de maciçez, de transição para maciçez, já que ele está em decúbito dorsal e o líquido vai se espalhar aqui para a região dos flancos, tudo bem? Para as regiões mais inferiores, quando a gente vê que o som saiu de timpanismo para maciçez, a gente marca o ponto. Quando a gente fizer a união desses pontos, ok? A gente vai ver que vai formar um semicírculo, tudo bem? Porque o líquido vai se depositar aqui nas regiões mais baixas e o nível do líquido vai formar um semicírculo. A gente chama isso de semicírculo de Skoda. Quando a concavidade para cima, formando um semicírculo com um ponto de início da percussão, seja o processo tifoide ou seja a cicatriz umbilical, você tem um semicírculo de Skoda positivo, sem indicativo para ascites de pequeno ou médio volume. Preste atenção que não pode acontecer isso daqui, ó. Você não pode percutir e você ter uma região com a convexidade para cima. Porque se você tiver uma convexidade para cima, não é um semicírculo de Skoda. A gente pode pensar em um diagnóstico diferencial de ascite, né? Para estar dando percussão maciça aqui. Pode ser um útero gravídico, um bichigoma, um mioma uterino, um tumor gigante, tudo bem? Então, para ser semicírculo de Skoda, você tem que ter essa convexidade, com concavidade, na verdade. Se você tiver uma área convexa, você pensa em diagnósticos diferenciais que não são ascite, tudo bem? Então, essa é a pesquisa do sinal de semicírculos de Skoda. A última manobra para ascite, a gente vai usar o sinal de Piparot, a manobra de Piparot, tudo bem? Ela é usada para ascites de grandes volumes, ou seja, quando o paciente tem um grande volume de líquido acítico no abdômen. Para essa manobra é importante que a gente use a face ulnar da mão do paciente e coloque na linha mediana do abdômen e peça para ele pressionar essa região, tudo bem? Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente fazer os piparotes, você vai fazer uma onda, tudo bem? E essa onda vai se transmitir para a região do flanco contralateral. E a gente vai sentir essa onda com a nossa mão. Só que se a gente faz sem a gente colocar um anteparo na linha mediana, essa onda vai ser transmitida tanto pelo pânico adiposo quanto pela parede e, se o paciente tiver assim, também pelo líquido acítico que está lá dentro. Então, para a gente garantir que a gente só vai sentir essa onda pelo líquido acítico, quando a gente faz o piparote, a gente barra aqui com a mão do paciente na linha mediana, tudo bem? Fazendo com que a onda que chegue seja só a onda do líquido acítico que está na cavidade abdominal do paciente. Se o paciente tem uma restrição de movimento e não conseguir colocar a mão aqui nessa região mediana vertical do abdômen, podemos pedir para um auxiliar vir e colocar a mão para que a gente realize o sinal de Piparot, tudo bem? Então vamos lá. Pede o paciente colocar dessa forma na linha mediana do abdômen e pressionar. É importante que ele pressione, não é só colocar a mão. Nossa mão não dominante vai aqui na região do flanco do paciente, tudo bem? Região do flanco esquerdo, não aqui na região lombar, ok? Aqui é musculatura, lembra que a gente quer avaliar o abdômen, então aqui na região do flanco. Com essa mão dominante nós vamos fazer piparotes peteléticos, tudo bem? Para que a gente veja se a gente consegue sentir essa onda aqui na região do flanco contralateral. Sendo positivo, se você sentir esse choque, tudo bem? Pode indicar um ascite de grande volume no paciente. Então essa é a manobra de Piparot para a pesquisa de ascites de grande volume.